Sejam bem-vindos, né? Mais um dia de estudo, de reflexão. E a título de... Parece que vou ler uma mensagem de André Luiz, chama Anote Sempre. A pretexto de subir ao céu, não abandone a terra. Por desejar você o melhor, não negue socorro ao companheiro que ainda se encontra em pior posição. Buscando a luz, não amaldiçoe a sombra. Consolidando o progresso do espírito, não desampare seu corpo. A estrada que Jesus trilhou para a glória da ressurreição começava na poeira de Jerusalém. E o lírio que floresce no lodo é uma estrela de Deus que, brilhando no charco, jamais se contamina. Então, assim, nós estamos agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, que está sempre nos acompanhando, nos orientando, a oportunidade, bendita, de estarmos aqui reunidos, que nós possamos abrir os nossos corações, os nossos pensamentos, os ensinamentos da manhã de hoje. Que assim seja. Hoje quem vai fazer isso para a gente é a Roberta. Fique à vontade, Roberta, seja bem-vinda, né? Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje de manhã eu fiz uma prece a Bezerra de Menezes, pedindo a ele que nos orientasse hoje, abrisse os nossos corações, nossas mentes, para a gente estudar um pouco hoje sobre a obra Paulo e Estevão, e para que a gente conseguisse, ao menos assim, bem distante, sentir um pouco do que é a vibração do cristianismo primitivo. Nessa obra, Emmanuel retrata para a gente e reconstitui todo o primeiro século do cristianismo, e não há como ler Paulo e Estevão sem se emocionar e sem chegar, ao menos assim, bem distante, a sentir essa vibração do que foi o cristianismo dos primeiros cristãos. O cristianismo genuíno, né? E hoje eu rogo a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes e a sua equipe, que nós possamos sair daqui, ao menos com um pouco dessa vibração do que foi esse cristianismo, né? Alguém já leu a obra? É a coisa mais bonita do mundo. Mas muito complicada. O nosso objetivo aqui hoje não é falar da história da obra. Porque a história da obra, qualquer pessoa que pegar a obra e ler, embora inicialmente ela assuste pelas suas quase 600 páginas, é uma obra assim, você começa a ler e a leitura desenvolve, você não quer parar de ler, né? Então, nosso objetivo aqui hoje não é falar da historinha da obra, mas é falar um pouco de algumas curiosidades que às vezes quando a gente está lendo passa batido. Então, para quem já leu, essas curiosidades vai fazer uma diferença, porque vocês vão aprofundar um pouco no romance Paulo e Estevão. E para quem não leu, a ideia é deixar água na boca para ler o livro. Porque não há como ler Paulo e Estevão sem se transformar moralmente, já que o nosso objetivo é esse, né? De encarnados aqui na Terra. Só bem rapidinho, a obra conta a história de dois judeus, Paulo e Estevão. Seguidores da lei de Moisés, fiéis a Deus, mas que ao se deparar com as promessas de Isaías do que estava por vir, né, da Boa Nova, do Messias, do Cristo, cada um aceitou essa novidade de uma maneira diferente. Estevão se entregou a Jesus, certo de que ele era realmente o Messias prometido, e Saulo, de Tarso, se entregou à perseguição dos cristãos, acreditando que que Cristo não era o Messias prometido. E em determinado momento da história, os dois se encontram, ainda unidos pela irmã de Estevão, que ficou por coisas do destino, que a gente sabe que o acaso não existe, Abigail, irmã de Estevão, noiva de Saulo. E aí se desenrola uma história que Estevão é apedrejado por ordem de condenação de Saulo, e no momento do apedrejamento Abigail está presente e percebe que é o irmão dela que está sendo apedrejado, o irmão que tinha desaparecido há muito tempo. E aí ela fala com Saulo,
ele é meu irmão. E aí Saulo começa a perguntar que Jesus é esse que se intromete até na minha vida pessoal, né? E Estevão já agonizando, diz a Saulo que o perdoa, pede a ele que cuide de Abigail, mas Saulo rompe com Abigail, não quer saber mais dela. Ele fala assim, eu não posso me casar com a irmã do homem que eu matei, que eu condenei. E aí eles se afastam, ficam 8 meses afastados, mas Saulo não aguenta, vai atrás dela. E lá ela fala que o ama da mesma forma, eles fazem juras de amor eterno, mas ela já estava muito doente e ela falece naquele momento. E ele fica descobrindo, fica sabendo ali naquele momento que Abigail tinha se convertido ao cristianismo. E ele acredita então que ela faleceu por causa dos sortilégios do cristianismo. E ele fica sabendo, através do pai adotivo de Abigail, que quem havia convertido Abigail ao cristianismo era um senhor chamado Ananias. Agora tá boa, hein? Era um senhor chamado Ananias. E aí ele vai atrás desse Ananias. Por quê? Porque eu vou matar a pessoa que causou a morte da minha noiva amada. E ele fica sabendo que esse tal de Ananias está lá em Damasco. E aí Emmanuel fala, o lobo vai atrás da ovelha, né? E aí, chegando na estrada de Damasco, Saulo já começa a pensar assim, mas que paz é essa que eu busco, que eu nunca encontro? Eu estou sempre nessa angústia, nessa aflição, nesse estado íntimo de guerra, o que é que está acontecendo comigo? E ele, muito nesse soliloquio, assim, pensando já no processo de início de transformação, né? E nesse meio ele começa a passar mal, o sol muito quente, ele começa a passar mal e aí ele grita para os servos que estavam acompanhando ele gritou, Demétrio, eu estou passando mal. E nesse momento ele já vê uma luz muito grande, cai do camelo e na hora que ele vê essa luz, a luz, pergunta para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele fala, Senhor, de joelhos, cabeça baixa, ele fala, Senhor, porque ele não conseguia encarar a luz, né, que era muito forte. Senhor, quem sois vós? Ele fala, eu sou Jesus. E aí ele vai e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Um grande ensinamento para nós espíritas, né? Que a gente fica falando que a evolução não dá saltos. Talvez nós ali diante desse... Ah, Jesus? Tá bom, acredito. E ele já acreditou naquele momento. E naquele momento ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Ele não falou, eu vou à casa espírita, mas eu só vou se eu for o dirigente da reunião mediúnica. Eu vou te seguir, Jesus, mas eu sou muito bom para falar, então eu só aceito seguir se eu for ser palestrante. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não escolheu o serviço. E aí Jesus fala com ele, olha, vai, entra na cidade que lá te dirão o que fazer. E ele achou uma pousada lá para ele ficar, e nessa pousada chega um senhor de nome Ananias procurando por ele. E aí o Emmanuel fala assim, a ovelha perseguida encontra o lobo voraz. Né? Que, na verdade o lobo estava procurando a ovelha, mas foi o contrário que aconteceu, porque os desígnios não são nossos, são de Jesus. Né? E a partir desse momento ele começa o trabalho dele, ele se instaura um pouco no deserto, o trabalho pesado, né? Larga a carreira do sinédrio para ir para o tear rústico, refletir sobre si mesmo e se preparar para o trabalho. Aí a gente chega na casa espírita e a gente quer fazer tudo na mesma hora, né? Ah, nossa, mas curso, 2 anos de curso. Saulo ficou esse tempo no deserto para se preparar para o trabalho. E na primeira pregação que ele fez, Pedro falou assim, oh, gente, coloca esse cara lá cuidando dos doentes, que esse cara não serve para falar, não. Foi cuidar dos doentes, e é só depois que, na igreja de Antioquia, que Barnabé convidou Saulo para falar, e aí ele começou as pregações. Então a gente tem que se preparar para o trabalho, né? Panoramicamente, bem panoramicamente, a história do livro é essa, mas a gente não vai falar muito da história, a gente vai falar hoje de algumas curiosidades, que não são curiosidades somente, são fatos extraordinários para a compreensão do Evangelho, para o entendimento dessa obra
e para o entendimento do quanto nos compete realizar para que a gente se aproxime de Jesus. Esse romance foi ditado por Emmanuel ao médium Chico Xavier no final da década de 30, mais ou menos início da década de 40, né? A primeira publicação, a primeira edição da FEB está nos arquivos da FEB guardada, de 1941. Lá na Fazenda Modelo, aqui pertinho, Pedro Leopoldo, inclusive tem um memorial lá, não sei quem já visitou, tem a mesinha que Chico psicografou essa obra, na salinha que ele psicografou essa obra. Segundo entrevistas a Chico Xavier, ele fala que essa obra foi mostrada para ele em telas mentais, então ele via a cena, escrevia a cena, via a cena, escrevia a cena. E Emmanuel ditando, né, com certeza. Mas o Chico fala em entrevista o seguinte, que ele teve que parar de escrever diversas vezes para chorar, para enxugar as lágrimas, porque ele não dava conta da emoção das cenas que ele via. Né? E ainda algumas cartas de culto doméstico que vieram a lume lá de Pedro Leopoldo, é relatado para a gente que o próprio Paulo e o próprio Estevão estiveram em pessoa na pacata cidade de Pedro Leopoldo para auxiliar na psicografia dessa obra. E aí a gente pensa que mais ou menos umas 500 obras que Chico deixou pra gente, dessas 500 nós temos 5 romances somente. Essa publicação danada que fica aparecendo de romance aí hoje em dia, né? Dos 500, para ver como que é importante, essas 5 obras, dos 500 livros nós temos 5 romances, quer dizer que nós temos que dar uma atenção especial a eles, né? E aí a gente vai falar um pouco do qual é o objetivo e função da obra, que Emmanuel vai declinar logo na introdução. Ele fala dos 2 objetivos da obra, logo na introdução. E ele fala o seguinte, não é uma homenagem a Paulo de Tarso. Está cheio de obras aí na Terra falando bem e falando mal de Paulo de Tarso. E ele fala assim, o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. Não precisa das nossas homenagens para ser quem ele é, né? Mas aí ele fala dos objetivos. O primeiro que ele cita é o seguinte, entre ele, Paulo, Saulo e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Então, o primeiro objetivo da obra que Emmanuel teve ao trazer essa obra para a gente é mostrar que havia um abismo que separava Saulo de Jesus e que ele soube transpor parte desse abismo em décadas. Não foi em séculos, não foi em reencarnações, foram décadas de luta redentora e constante, firme. Ele foi disciplinado com ele mesmo. E aí, em decênios, ele conseguiu transpor uma parte desse abismo e se aproximar mais de Jesus. E mostrar isso para a gente, para ver o quanto nos compete fazer essa caminhada também, é um objetivo de Emmanuel. E o outro objetivo dele é mostrar a importância da cooperação na obra cristã. Porque não existiria Paulo sem Estevão. Não existiria Paulo sem Estevão. Jesus colocou vítima, entre aspas, e verdugo, porque Saulo assassinou Estevão, trabalhando juntos durante 30 anos consecutivos. 30 anos consecutivos, Estevão junto de Paulo, auxiliando ele no trabalho que ele competia realizar. Talvez Jesus para nos mostrar que não é possível realizar nenhuma obra cristã se o coração não estiver repleto de perdão. E aí ele narra toda a história de Estevão para mostrar a importância da parceria, da cooperação, de que o próprio Cristo não trabalhou sozinho, ele chamou os 12 para auxiliar, e depois que ele desencarnou, outras pessoas o auxiliando. Né? E um outro objetivo que eu coloquei por minha própria conta, esses 2 são do Emmanuel, né? Essa obra é uma prova intelectual da imortalidade da alma.
Se antes a gente precisava de materialização de espírito, de mesa girar para lá, girar para cá, para a gente saber que existe alguma coisa além, hoje a gente não precisa mais. Essa obra e os outros romances de Emmanuel prova intelectual da imortalidade da alma, porque a riqueza de detalhes é tão grande. Algumas informações nunca antes reveladas, informações históricas, linguísticas, culturais, que não tinham sido reveladas, que foram descobertas por historiadores, pesquisadores 20, 30, 40, 50 anos depois, coisas que foram descobertas sobre Jesus na década de 70, na década de 40, Emmanuel já tinha trazido pra gente. É a prova de que alguém viveu aqui na Terra e que está trazendo isso para nós. É a prova intelectual da imortalidade da alma. Então, ao reconstituir todo o primeiro século do cristianismo para a gente e mostrar como que era Pedro, como que era a personalidade de Pedro, Tiago, como que era João, como que era Éfeso, como que era Corinto, para que a gente entenda melhor as cartas de Paulo, não fica mais dúvida de como é o cristianismo primitivo. E aí a gente pode até desprezar a obra, desprezar a revelação espiritual, falar que não sabe, mas a gente sabe. Fala assim, eu não pratiquei porque eu não sabia como era. Sabemos. A gente pode desprezar, mas alegar a ignorância, chegar no plano espiritual e falar, eu não sabia como que é, por isso que eu não pratiquei. Sabemos. Agora, algumas curiosidades, quando a gente vai falar sobre a obra, a gente vai falando enquanto der tempo, tá, gente? Porque cada parágrafo é 1 milhão de curiosidades. Então, a gente selecionou algumas que a gente achou mais interessante e enquanto for dando tempo a gente vai conversando sobre elas. A primeira é um paralelo entre o livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, e a obra Paulo e Estevão. Porque muito das coisas que estão na obra Paulo e Estevão, Lucas registrou lá no livro Atos dos Apóstolos. Inclusive, Emmanuel conta pra gente que era o próprio Paulo que queria escrever esse evangelho, mas não deu tempo. Então, ele passou as coisas que ele havia registrado para Lucas e falou assim, escreve. O livro Atos, se a gente fosse comparar ele a um filme, o livro Atos seria um filme e o livro Paulo e Estevão seria um making of. Sabe aquelas fofoquinhas dos bastidores? Emmanuel traz todas essas fofocas espirituais para a gente. Ele aumenta e conta com uma riqueza de detalhes muito maior todas as informações que Lucas traz lá no livro Atos, né? Porque, embora Lucas narre com uma certa riqueza de detalhes, essa trajetória inicial dos apóstolos, né, do primeiro século, Emmanuel, ele vem com uma riqueza de detalhes tão superior, ele narra as coisas de uma forma... Eu acredito assim, se Emmanuel não for o maior romancista da língua portuguesa, ele é certamente um dos maiores. Porque ele narra de uma forma tão linda, tão poética, tão emocionante, que o livro Paulo e Estevão é como se fosse uma cebola. Primeiro, quando você abre, você chora, ó, cebola. Mas não é somente isso, porque são camadas, se você for tirando, cada vez que você lê a obra, você encontra uma coisa diferente. Ontem eu fui dar uma relida na introdução, porque a introdução do livro é fantástica. E eu já li essa obra 7 vezes. Ontem, na introdução, eu vi mais uma coisa que eu não tinha reparado ainda. Então é mesmo como se fosse uma cebola. E aí Lucas dá esse retrato inicial do movimento dos apóstolos, que o Emmanuel vai completar de forma poética e literária. E Lucas, ele narra o discurso brilhante de Estevão no Sinédrio, que foi o que começou a confusão dele com Saulo, mas Emmanuel, ele reconstitui toda a história de Estevão. Ele volta lá na velha Caia, ele fala quem era o pai, quem era a mãe, que antes de chamar Estevão ele chamava Gesiel. Fala da irmã Abigail, do que ele fazia, com o que ele trabalhava, ele reconta toda a trajetória de Estevão, para mostrar da importância de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, a primeira pessoa que morreu em nome de Jesus. Emmanuel reconstitui toda a trajetória dele para mostrar essa importância de Estevão no trabalho de Paulo.
Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Uma outra curiosidade, isso muito bacana, é que Emmanuel fez uma retificação de muitas datas, autorias, retificação histórica e revelações históricas, coisas que ainda não haviam sido estudadas. Por exemplo, muitos historiadores, eles falam que é possível ver em que data que uma carta foi escrita pelo papel, pela caligrafia, e é possível mesmo. Então eles pegam os originais que eles encontraram das cartas de Paulo e eles falam que as cartas dele foram escritas mais ou menos na década de 60, em 60, né? 66, algumas cartas. Mas eles veem que essas datas que eles, pela análise das cartas, que não bate com as datas da vida de Paulo. E aí é uma pedra no sapato dos historiadores, mas Emmanuel ele vem retificando todas essas questões das datas. E aí ele fala, por exemplo, Jesus. Muitas pessoas falam que Jesus desencarnou no ano 30. E aí Emmanuel vem e coloca lá assim, Paulo Estevão, Jesus foi crucificado numa sexta-feira do mês de abril do ano 33. Mas assim com esse detalhe? Assim com esse detalhe. Pedro, depois do Pentecostes, ele volta lá para Galileia, pega as coisinhas dele, junta Tiago, junta João, a família dele e forma uma residência fixa em Jerusalém no ano de 34. Conversão de Estevão, ano 35. Conversão de Paulo no caminho de Damasco, ano 36. E aí ele vai fixando com esse detalhe essas datas, retificando outras datas históricas que fazem confundir os pesquisadores. E aí a gente pergunta assim, mas qual que é a importância disso, a não ser para alguém que tem um certo afeto por história, né? A importância disso é exatamente a consolidação e a veracidade. A consolidação da doutrina espírita, a prova da imortalidade da alma e outras coisas que a gente vai ver mais aqui para frente. Outra coisa, questão das autorias. Muitas pessoas falam que as cartas de Paulo não foram escritas por Paulo. A carta aos Hebreus é uma pedra no sapato dos historiadores, porque ela é escrita num grego tão primoroso, e eles falam, não pode ser de Paulo. Paulo não era judeu, não era lá um dos maiorais do Sinédrio, não tinha uma carreira, não foi educado por Gamaliel, falava hebraico. Como que uma carta aos Hebreus podia estar num grego tão primoroso, né? E aí tem essa dúvida de quem escreveu as cartas mesmo. Mas aí Emmanuel vai contar uma história belíssima. Ele conta quando, onde, como, para quê, em que circunstância, o que Paulo estava sentindo de escrever cada uma das cartas. Ele fala lá de cada uma das cartas. Olha, na hora que ele escreveu a carta tal, ele estava sentindo isso e ele escreveu por causa daquilo. Emmanuel reconstitui toda essa trajetória das cartas. E ele ainda fala mais, ele fala assim, que Paulo ele não escreveu nenhuma de suas cartas de próprio punho. Ele ditava para que alguém as escrevesse. E fala, ele não escrevia só, ele sempre chamava um ou dois companheiros para escrever com ele, porque se lhe faltasse a inspiração, Jesus poderia encontrar nos outros companheiros. Porque é assim, não é? Quando a gente não está na sintonia, a espiritualidade acha quem esteja, não é verdade? E aí ele não escrevia só, por exemplo, no último capítulo do livro de Romanos, no último capítulo da carta aos Romanos, é um capítulo cheio de abraços, depois vocês olhem lá. Tem edição que eles tiraram, tá, gente? Porque é uma confusão, nessa edição minha aqui do Novo Testamento eu tenho. Mas tem uma outra Bíblia lá em casa que não tem, porque é uma pedra no sapato dos historiadores. Algumas traduções tiram o último versículo do capítulo 16 de Romanos. É um capítulo cheio de abraços, que Paulo fica lá, saudai não sei quem, saudai não sei quem, saudai, mandando um abraço para todo mundo. E aí, no último versículo lá tá assim, e eu, Tércio, que vos escrevo,
também mandou abraço para não sei quem. O escriba ficou empolgado que o Paulo estava mandando abraço para todo mundo e quis mandar um abraço também. O escriba se traiu. Aí vocês imaginam as pessoas que não têm acesso à revelação da doutrina espírita e que pegam assim, e eu, Técio, que escrevo essa carta? Ué, mas quem escreve não é Paulo? O escriba se traiu. Mais pra frente, na carta aos Gálatas, Paulo fala assim, e essa saudação eu escrevo com minhas próprias mãos em letras grandes. Deve ter tomado a pena lá da mão do escriba e falando assim, não, essa saudação eu escrevo com minha própria letra para eles saberem que sou eu. Nunca escrevia só. E aí, a carta aos Hebreus, que todo mundo fala que não é de Paulo por causa do grego, Emmanuel vai contar uma história muito interessante, que um dia Paulo já estava em Roma, numa prisão domiciliar, aguardando o julgamento de Nero. E aí ele vai fazer uma palestra para os judeus residentes em Roma, né, na sinagoga lá de Roma. E aí ele chega lá e ele fala muito lindamente da lei de Moisés, e de repente ele começa a falar que o Messias já havia vindo, né? E aquele povo de lá é briguento até hoje. Começa a xingar e falar que é mentira, blasfêmia, xingando ele de tudo que é nome. Aí ele desce assim devia ter uma coisinha de poesia aqui lá, né? Ele desce, Emmanuel relata que ele desce pisando duro, firme, e aí ele fala o seguinte, doravante, jamais pregarei para os da minha raça. A partir de hoje, se vocês não souberam ouvir o que eu tinha para dizer, eu somente pregarei para os gentios, que são os não-judeus, que era a tarefa principal de Paulo. E aí ele desceu pisando duro, firme, porque para Paulo era assim, sim, não mesmo, não tinha meio termo. E aí, um velhinho, relembrando aqueles patriarcas antigos de Israel, chega perto dele e fala assim, meu filho, hoje uma claridade nova invadiu a minha alma, e eu te peço, por favor, não abandone os da nossa raça. E aí Paulo começou a chorar. Chorou, foi embora, e Emmanuel relata que a partir desse dia, no final de todas as tardes, durante 3 meses, Paulo foi visto escrevendo um documento com as próprias mãos. Era a Epístola aos Hebreus. Foi a única que eles acham que não é dele de jeito nenhum, foi a única que ele escreveu com as próprias mãos. E aí a gente fala, ué, mas e o grego? Não é? Ele não era judeu, não falava hebraico? E o grego? Como que se explica isso? E é o próprio Emmanuel que vai responder pra gente. Eu faço tantas marcações que eu nem sei qual que é o texto. Meu livro é tão utilizado que o marcador é a capa. Emmanuel vai responder no capítulo 4, ele faz, logo no comecinho do capítulo, uma descrição de Saulo. E ele fala assim, ó, o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade, máscula beleza, era sarado, né? Bom partido, né? Solteiro, 30 anos, com dinheiro, saradão. Os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Traçou todo o perfil psicológico de Saulo, né? Trajando a túnica do patriciato romano, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Então ele se vestia romana, era judeu, falava hebraico, mas estudou com mestres de Atenas e Alexandria e se afeiçoou pelo grego. Falava grego fluentemente, portanto, está explicado porque a Epístola aos Hebreus é escrita num grego tão primoroso. O que acontece? Nessa época, quando Saulo estudava,
tinha 3 universidades só no mundo: Alexandria, Atenas e Tarso. Tarso era considerado uma cidade universitária, as pessoas iam para lá para estudar. Como hoje a gente tem, por exemplo, Ouro Preto, né? Uma cidade universitária. E aí, nessa época que Saulo estudou lá, Tarso estava superando Atenas e Alexandria, porque alguns mestres gregos haviam saído dessas universidades para ir trabalhar nessa universidade de Tarso. Então, muitas pessoas estavam indo lá atrás desses mestres gregos. E aí está explicado por que a carta aos Hebreus é escrita num grego tão primoroso. Preferência dele. Talvez, quando a gente vai escrever, né? Não sei se tem alguém aqui que é professor de idioma. Eu dou aula de espanhol. E aí eu já tive que escrever coisas em espanhol para trabalho, essas coisas. Só que é mais difícil você escrever na língua que não é a língua do seu coração. Colocar os sentimentos, falar dessas coisas. Então, no momento que ele foi escrever para os da raça dele, ele escolheu a língua do coração dele, porque ia ser mais fácil para ele falar do que estava indo na alma dele, né? Contextos históricos. Coisas assim, ele fala assim: as ruas de Corinto eram suntuosas. E aí, quem já leu Paulo e Estevão, às vezes dá uma preguiça, né? Nossa, Emmanuel fica numa enfeitação danada, por que não vai lá na hora que o povo morre, que é o que empolga a gente, né? Nos momentos do ápice do romance. Mas quando ele está enfeitando, na verdade ele não está enfeitando, ele está informando. Porque quando ele fala que as ruas de Corinto eram suntuosas, lá em 1940, em 1970... vem umas pessoas doidas que ficam estudando arqueologia cristã e descobrem numa escavação lá na cidade de Corinto que as ruas de Corinto eram feitas de mármore polido. Já imaginaram, gente, quando a gente passa nessa porta dessas igrejas evangélicas tudo de mármore, a gente fica até assim assustado. Imagina uma cidade inteira com a rua de mármore polido. Escavação. Na década de 70, na cidade de Corinto, descobriram isso. Mas Emmanuel já tinha falado lá que as ruas de Corinto eram suntuosas. E aí ele não está enfeitando, ele está informando. Quando ele fala assim pra gente, as brisas, aí a preguiça que dá, né? As brisas e as flores perfumadas, você fica, ai, Emmanuel. Ele não está enfeitando, ele está informando que tinha vento, e que os ventos, a época de navegação favorável lá no Mediterrâneo, e aí ele está fixando a questão das datas, da primavera, lá das flores que estavam perfumadas na época. É um quebra-cabeça que ele vai lindamente montando para que a gente não encontre dificuldade no momento de fazer análise desse tipo. E uma coisa que eu acho fantástica é a questão do respeito ao médium. Ele não ia colocar dado que não fosse verdadeiro, e que depois o Chico lá, na hora de publicar o livro, viesse aquele monte de gente perturbar ele falando que tinha mentira lá na obra. Um respeito ao médium de fazer Emmanuel fazer uma pesquisa histórica, pedir autorização para Paulo, pedir autorização para os personagens, de falar da vida deles, de expor de maneira verídica para respeitar o Chico. Tem um caso muito interessante de quando o Chico publicou aquele livro Evolução em Dois Mundos, que é só Jesus mesmo para ler, porque ele é um livro bem difícil, muito científico. Inclusive hoje já tem teses de doutorado sendo estudadas em universidades, assim, sendo montadas sobre as obras de André Luiz, sobre as obras do Chico. Quando acabou de publicar Evolução em Dois Mundos, foi uma equipe de alguns médicos lá atrás do Chiquinho Beraba falar com ele assim: ô Chico, tem coisa errada nesse livro aqui. Desculpa te falar, mas tem alguns erros médicos aqui nesse livro seu. Aí o Chico fala assim: ô meu filho, é mesmo? Não fui eu que escrevi, foi André Luiz. E aí, vamos chamar o espírito de André Luiz aqui pra gente ver, né, o que foi que aconteceu, porque eu não entendo. Evocaram o espírito de André Luiz, e aí ele falou para os médicos assim: ó, meus filhos, o espírito de André Luiz está aqui e ele está dizendo que vocês todos estão errados, que ele está certo.
E o tempo se encarregou de mostrar isso. Recentemente, inclusive, tem uma coisa lá no Evolução em 2 Mundos que fala de uma relação do orquídea lá, ser simbiótica e não parasitária, mas com essa confusão aí que não é minha área, eu não entendo. Mas um botânico lá da USP defendeu uma tese de doutorado para comprovar o que estava escrito em Evolução em 2 Mundos, recentemente. Então, o que André Luiz falou, o tempo se encarrega de mostrar que as coisas são verdadeiras, né? Porque eles não iam colocar coisa errada lá para o povo ir lá e perturbar o chifre, né? Respeito ao médico. Uma outra curiosidade que a gente vai falar rapidinho sobre a questão das viagens de Paulo, né? Paulo começou a viajar e é muito legal perceber o seguinte, o que acontecia? A primeira obra, Emmanuel fala que a Casa do Caminho, de Pedro e dos apóstolos que estavam com ele, foi a primeira obra de assistência social. E o que acontece na obra de assistência social? A gente precisa de doação? A gente precisa de ajuda? Precisa, não é? Pedro tinha alguns amigos judeus que tinham dinheiro, que tinham posses. E esses amigos ajudavam. Sabe esse povo que é simpatizante da doutrina, que não vem, não frequenta, não tem tarefa, mas dá um dinheiro para ajudar? Ele tinha uns amigos judeus assim. Só que às vezes a pessoa que ajuda, ela se acha no direito de dar pitaco também, né? Ó, eu tô doando esse móvel aqui, mas só se for para ele ficar aqui. Pra vocês colocarem lá em cima, eu não vou doar não, vou levar de volta. Eu tô doando umas roupas, mas é só se for doar pro pessoal. Se for colocar no bazar, eu vou levar de volta. E aí, os judeus, eles estavam começando a tragar a igreja cristã. Porque eles queriam intervir demais e aí estava virando um trem misturado que não era nem cristianismo, nem judaísmo, estava virando uma terceira coisa. E aí, qual foi a proposta do Cristo? Planejamento de Jesus, né, gente? Até nós, professores da Terra, somos tão imperfeitos, a gente planeja as nossas práticas, Jesus não faria diferente. Qual foi a estratégia de Jesus? Onde havia sinagoga ao longo do mar Mediterrâneo, onde as pessoas já acreditavam num Deus único, Saulo foi nessas sinagogas visitando. Ele foi em todas essas sinagogas para falar para as pessoas que já acreditavam num Deus único que o Messias já havia vindo. E aí, é até uma prova da misericórdia de Jesus também com Saulo, que por causa da própria perseguição que ele instaurou lá em Jerusalém, os cristãos foram fugindo, espalhando. E aí ele foi viajando para arrebanhar esses cristãos todos de volta que ele mesmo havia espalhado, né? Já é uma forma de resgate das dificuldades dele. E aí, não vai dar para ver direito porque a imagem está um pouco assim, sem foco, mas a primeira pregação que Paulo fez, o trabalho dele começou na igreja de Antioquia. E a partir dali, por causa a preocupação dele do cristianismo estar perdendo a identidade de cristianismo, ele decidiu começar a viajar para mostrar para as pessoas o que era o cristianismo, para não confundir com judaísmo, para não confundir com outra coisa, para ter essa identidade, né? Que é uma luta que a gente espírita tem que ter também, né? Da identidade da doutrina, né? A gente que viaja em muitas casas, às vezes eu confesso para vocês que eu fico um pouco assustada, assim, né? Teve uma vez que eu fui a uma casa e tava cheio, ali tem um bezerro de meninos, né? Só que tinha 1 milhão de quadros, assim, de vários espíritos, vários. E eu não tinha como projetar, porque tinha um monte de quadro. E aí eu pedi para tirar um dos quadros, se eu poderia projetar um cantinho assim. E aí eles foram consultar a espiritualidade, se podia tirar o quadro. E aí eles voltaram com a resposta falando assim, o mentor, porque tinha um quadro do mentor da casa e o de Maria de Nazaré bem na frente, assim, perto da tomada, onde dava para projetar. O mentor da casa voltou pediu para te dizer que pode tirar o de Maria de Nazaré, mas que o dele não pode tirar. Então, gente, assim, é uma tristeza grande você perceber que a doutrina às vezes vai perdendo a identidade por causa dos espíritas. Porque seguramente o mentor da casa não falaria isso.
seguramente ele não se acharia maior do que Maria de Nazaré. Então você vê assim, a necessidade que teve de Paulo começar a ir atrás dessas casas, dessas sinagogas, para poder fixar a identidade do cristianismo, né? Inclusive, ele arrumava uma brigaiada danada com Tiago, porque o trabalho de Tiago era com os judeus. Então, Tiago tinha um jogo de cintura com os judeus. E Paulo não, Paulo queria liberdade do cristianismo a todo preço, né? Essa foi a primeira viagem que ele fez ao longo do Mediterrâneo. A segunda viagem ele já foi mais distante, né? Partiu daqui de baixo de Jerusalém e foi lá em cima, na região da Macedônia. Na terceira viagem, ele saiu de Antioquia de novo e ele foi revisitando todas as igrejas, uma por uma, para ver se o cristianismo estava edificado nas bases que Jesus havia proposto mesmo. E na última viagem, ele chegou até Roma. E dali de Roma, ele ainda deu um pulinho na Espanha, porque ele queria muito deixar na Espanha semear também a ideia de Jesus. Mas ele foi bem rapidinho, que teve um problema que João foi preso, e aí ele teve que voltar rápido. Mas, se tivesse deixado, ele tinha vindo até aqui, na América, nadando. Porque para ele não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Aí eu fico pensando assim, há um mês atrás, mais ou menos, eu fui para Conselheiro Lafayette fazer palestra lá, e eu peguei um engarrafamento terrível. E eu reclamei assim, o tempo inteiro que eu estava no carro, eu fiquei reclamando da vida. Mas não é possível que logo no dia que eu venho tem acidente. É só comigo que acontece. E eu estava de carro 2 horas mais ou menos, que eu gasto pessoa mole para dirigir. E aí você fica pensando numa pessoa que anda isso tudo a pé, naufrágio, pedrada, açoite. Como que a gente reclama das dificuldades do caminho? Se você mora aqui do lado, tá chovendo, a gente não vem mais. A gente chega nas casas, às vezes eu vou com o Wander não come carne. Aí chega nas casas, o povo fala assim, ô Wander, aqui ó, eu encomendei pastelzinho de queijo pra você, que você não come carne. E pão de queijo, cafezinho, dá-me aqui em casa. E a gente reclama ainda das dificuldades do caminho. Jesus caminhou 2.000 quilômetros para deixar a boa nova pra gente. Paulo caminhou 22.000 quilômetros para ratificar a ideia de Jesus para nós. E a gente ainda se acha no direito de reclamar das dificuldades do caminho, né? Imagina se existisse e-mail na época, o que Paulo não teria arrumado? WhatsApp, né? Hashtag partiu Roma. E aí, por que ele começou a escrever as cartas? Por que ele começou a escrever as cartas? Começaram a chegar a mensagem das igrejas que ele havia fundado. Isso bem no final já da sua trajetória. Esse é um capítulo já quase no final do livro. O que acontece? Começou a chegar mensagem, cartas para ele das igrejas que ele havia fundado, falando que estava tendo muita confusão, precisando da presença dele. Só que ele já estava mais velho, já tinha tomado pedrada demais. Cada cidade que ele entrava, ele saía pela porta dos fundos. E aí ele já não estava dando conta mais de atender. E aí ele ficava numa tristeza muito grande, assim, Jesus vai ficar triste comigo, né? Não estou dando conta de fazer o que ele me propôs. E aí ele ajoelha e começa a chorar. Nesse momento que ele começa a chorar, falando assim, eu não vou dar conta, tá difícil demais para mim. Acontece uma coisa que Emmanuel narra de uma forma muito bonita. Olha só, genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Ai, gente, deve ser bom demais, não é? Quando você começa a chorar achando que não vai dar conta, aparece Jesus lá do seu lado. Oh, meu filho, não teme não. É merecimento, né, gente? Tamanho da tarefa. E aí, o apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Chorou mais ainda na hora que viu Jesus, né?
E aí, só que ele ficou meio sem entender ainda o que estava acontecendo, e aí Jesus prosseguiu. Não te atormentes com as necessidades do serviço. Porque às vezes a gente fica atormentado, né? Ai, meu Deus, está chegando a época de entregar a cesta, não tem arroz. Ai, meu Deus, olha o tamanho daqui do quintal para varrer, ninguém se oferece para ajudar. Hoje ofereceu, né? Eu estava vendo aqui na hora que eu cheguei. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. É natural. Eram 22 mil quilômetros que ele ia ter que andar de novo, né? Cansado já, mais velho. E ele estava preso já em Roma. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Aí ele não entendeu muito bem como eu vou satisfazer a todos nós simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. O valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. Às vezes a gente fica se sentindo meio órfão, né? Que o Chico desencarnou. Às vezes tem uma pessoa que a gente ama na tarefa que a gente vem, a pessoa não vem, a gente fica... né? Lá na casa que eu frequento tem o dirigente da reunião mediúnica que a gente ama, né? No dia que ele não vai, o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo do seu verbo e da sua exemplificação. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então, a partir dessa conversa com Jesus, o que aconteceu? Estevão, grudado com Paulo, 24 horas, plantão, transmitindo os pensamentos de Jesus. O que quer dizer, então? Quer dizer que as cartas de Paulo são os pensamentos do próprio Cristo para nós. Jesus ditou para Estevão, que ditou para Paulo, que ditou para os escribas, e, guardados alguns equívocos de linguagem, de filtragem, as cartas de Paulo são o pensamento do próprio Cristo para nós. Daí a gente vê a necessidade de a gente estudar essas cartas, né? Porque se os outros evangelhos Jesus não escreveu, esses de fato Jesus orientou na escrita, né? E aí, logo que acaba esse encontro dele com Jesus, chegam portadores de Tessalônica falando que os judeus estavam semeando dúvidas e contendas. E o nosso papel é sempre de dissipar dúvidas e contendas, né? E aí, o que acontece? Paulo, ele estava pedindo para Paulo ir até Tessalônica, né? Aí Paulo pensou, então agora é a hora, vou começar a fazer já o que o Cristo orientou. Aí o que ele fez? Chamou Timóteo e Silas, e aí teve a origem, a primeira carta de Paulo, a carta aos Tessalonicenses. E aí ele começou esse trabalho de escrita das cartas, que na verdade ele achava que eram cartas do contexto e da necessidade da época ali, do local, mas elas eram para todos os tempos. Ele achava que vão resolver o problema aqui do povo de Corinto, o povo de Tessalônica, o povo daqui, mas na verdade essas cartas eram para a humanidade, né? Uma outra curiosidade muito bacana é que às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu adoro Paulo, mas... Aí quando fala mas, ele já fala, já vê alguma coisa, né? Mas Paulo é tão machista, né? Tem umas cartas lá dele que ele fala que a mulher seja submissa ao homem. Paulo é tão machista. E aí, como é que é isso? Primeira coisa, gente, é a gente reconhecer que Paulo, antes ele era Saulo, e ele estava envolto nos costumes do judaísmo. Na época lá de Jesus, conversar com uma mulher na via pública, qualquer mulher, era crime. E aí a gente pensa como que Jesus era diferenciado, porque ele conversava com prostituta em particular. Não é? Como que é uma alma totalmente diferenciada. Só que pensar que Saulo estava envolto nos costumes dele lá da época, e que também ele não era perfeito, né? Embora ele tenha
deu uma guinada na reencarnação dele, mas ele não alcançou o nível de perfeição. Mas também tem outras coisas, outros detalhes interessantes a gente analisar. O hebraico e o aramaico eram cheios de figuras de linguagem. O que é figura de linguagem? São expressões do nosso idioma. Por exemplo, ontem lá no meu serviço eu engoli sapo e chutei o pau da barraca. Não quer dizer que tinha uma barraca lá que eu chutei, né? A barraca, e não quer dizer que tinha sapo no almoço e que eu engoli o sapo. Eca, né? São expressões do idioma, né? Fulano bateu as botas. Que se no momento que eu for traduzir, na hora que eu for traduzir isso, por exemplo, eu que dou aula de espanhol, se eu for traduzir eu engoli o sapo, se eu colocar lá a tradução para o espanhol, eu engoli o sapo, no espanhol não vai ser a mesma coisa, porque não vai fazer sentido. E o hebraico e o aramaico, eles são cheios dessas figuras de linguagem, cheio. Então, por exemplo, lá no livro dos Salmos, tem uma parte que fala assim: e a minha alma se alegra no Senhor. No original do hebraico é assim: a minha alma está, não, os meus dentes estão cheios de gordura no Senhor. Os dentes cheios de gordura é uma expressão idiomática, uma figura de linguagem do hebraico que, traduzindo para o português, quer dizer que a pessoa está alegre. Deve ser que fica rindo, né? Cheio de gordura. Porque a expressão idiomática não faz sentido, né? Engolir sapo, que é nervoso. Não faz sentido. E aí, quando as pessoas vão traduzir, a gente encontra essa dificuldade da tradução. Pessoas fazem traduções equivocadas. E aí a questão de Paulo ser machista, erros de tradução. E Emmanuel vem trazendo isso de uma forma belíssima, delineando o pensamento de Paulo sobre a mulher, no livro Paulo e Estevão. A gente tem um Novo Testamento traduzido por um espírita. Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Inclusive, essas pesquisas aqui são muito baseadas nas pesquisas que ele fez sobre os romances de Emmanuel. Então, é importante a gente ter um Novo Testamento traduzido por um espírita e a gente valorizar isso, porque lá ele tem mais nota de explicação do que evangelho. Porque ele vai explicando cada tradução, é muito bacana, até para quem faz palestra é muito enriquecedor. Erros de interpretação das figuras de linguagem, e aí a gente vê que no livro Atos dos Apóstolos, por exemplo, Paulo chama uma irmã lá de apóstola. Se ele fosse preconceituoso, ele não chamaria mulheres para trabalhar com ele. Inclusive, muitos estudiosos do Evangelho, eles acham um absurdo ter esse termo apóstola lá no livro. Esses sim são preconceituosos, né? Eles julgam que a mulher não pode ser chamada de apóstola. A carta aos Romanos, quem leva para Roma para ele é a Febe, uma outra amiga que Emmanuel narra no livro. Ele fica hospedado na casa de Lídia, uma outra amiga que ele faz em uma de suas viagens. Muitas igrejas são fundadas sob a sua coordenação por mulheres. Muitas igrejas que ele fundou nas cidades que ele visitou são mulheres que ficam tomando conta da igreja. A Dalila, que é a irmã dele, quando ele está preso, Dalila vai visitá-lo com o sobrinho na prisão, o carinho que ele tem por Dalila, né? Só para vocês verem como que ele já era diferenciado, ainda enquanto Saulo, no átrio do apedrejamento, era proibido mulher, e ele levou Abigail. Tudo bem que era a queridinha dele, né? Mas nem Anás nem Caifás levavam as esposas lá no átrio do apedrejamento. E ele já levou Abigail. E eu acho que o que Emmanuel vem selar, assim, para tirar essa ideia de Paulo machista, são os diálogos dele com Abigail, gente. Lindos, que vai delineando. A gente acha, ai meu Deus, como Emmanuel está enfeitando. Na verdade, ele está delineando toda a concepção de Paulo sobre relacionamento homem-mulher, sobre casamento. Ele não distrata Abigail, hora nenhuma, é um amor, porque ele quase se derrete por ela. Como que uma pessoa assim pode ser preconceituosa em relação ao casamento? Emmanuel retifica
esse equívoco da nossa parte também sobre Paulo, né? Uma coisa linda que acontece é que na época de Paulo, lá no primeiro século, Corinto era conhecido como a capital mundial da prostituição. Várias pessoas do mundo todo iam para lá para aproveitar esse comércio. Mas não era só a prostituta do comércio, da prostituta que você paga. Era todo mundo aberto, casados e solteiros, homens e mulheres. E para a capital mundial da prostituição, Paulo escreveu o poema do amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor. O texto mais lindo de Paulo, ele escreveu para os coríntios, para a capital mundial da prostituição, ensinando essas pessoas a sublimar a energia sexual, a rever a ideia deles sobre o amor. Uma pessoa assim, ela é mais fofa do que preconceituosa, não é? A gente teria, não vou falar, a gente pode até marcar um próximo encontro para falar sobre uma última curiosidade que eu ia falar, que é a questão do relacionamento de Paulo e Tiago, mas é um pouco mais longo, nosso tempo já está quase terminando. Aí eu vou deixar por uma próxima oportunidade, porque é uma parte muito importante e essencial para nós espíritas. E aí, se vocês me perguntassem assim, qual que é o ensinamento fundamental, tá? De tudo que você falou, o que você acha mais importante que a gente guarde de ensinamento da obra Paulo e Estevão? Aí, numa das muitas prisões de Paulo, ele estava conversando com João, o apóstolo João, e João é todo fofo, né, gente? Todo amorzinho, falando com ele assim, não, vai dar tudo certo, daqui a pouco você tá aí de volta, tentando, né, dar um ânimo assim para ele, mas Paulo já sentindo que estava por vir, é mais no final do livro, ele já está quase no momento de ser degolado em Roma, e aí, olha só o que Paulo fala para João. Ele estava lá falando, não, vai dar tudo certo, tal. E aí ele fala assim, talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, eu errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Porque ele não era mau. Ele não teria se transformado de uma forma tão brusca se Paulo não existisse já dentro de Saulo. Inclusive Estevão fala assim com ele, logo quando Estevão está agonizando, ele fala assim, ele defendeu Moisés até o fim. Quando se converter ao cristianismo, ele fará da mesma forma. O Estevão já sabia que Paulo estava ali dentro de Saulo. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com o seu amor.
Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Então, lá quando ele estava indo para Damasco, ele estava buscando aquela paz que ele via no rosto do cristão que estava sendo apedrejado, mas que ele não conseguia encontrar nele mesmo, ele encontrou depois das lutas, depois das pedras, depois dos açoites, depois das dores. E ele percebeu que ele só conseguiria essa paz em perfeita comunhão com o amor de Jesus. Então, se a gente está se sentindo assim, esses momentos de dificuldade, pedrada, naufrágio, queda, dor, a paz a gente só vai reencontrar em perfeita comunhão com o amor de Jesus. Às vezes isso é tão distante para a gente entender, né, para a gente sentir como que é que isso procede, mas ainda na introdução Emmanuel fala assim, que a gente sabe do que a gente precisa realizar, mas que a gente mesmo se burla, a gente mesmo se engana, a gente não tem essa firmeza de propósito que Saulo teve. E aí a gente percebe que no final das contas a grande viagem de Paulo foi para dentro dele mesmo. Uma viagem que nos compete realizar também para que nós, de fato, encontremos a nossa Damasco interior, onde a gente vai dar essa volta de 360 graus na nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos ir para casa, pelo menos com um pouquinho dessa vibração do que é o cristianismo primitivo, desse presente que Jesus trouxe para a gente. Quem não leu, leia Paulo Estevam. Não tem como ler Paulo Estevam sem ficar com o desejo de se transformar. Quem já leu, leia de novo. Quem está lendo, continue a ler. Já li 10 vezes ou 20. Então leia número 31. Mas leia melhor ainda. Verdade. Eu li o mais bonito que eu já li na minha vida. É verdade, o meu também. Agora tem uma coisa que eu fico pensando comigo mesmo. Como é que Paulo veio depois, como Santo Agostinho aqui? Não pude entender isso. Ele veio aqui como Santo Agostinho naquela ocasião. É. João veio como São Francisco de Assis, né? Mas, assim, embora a gente não tenha certeza para afirmar essas coisas, né? É verdade. Quem que é, quem que foi, igual fica essa briga aí de Chico é Kardec, Kardec é Chico. O que cada um realizou, o que a gente tem certeza do que cada um realizou, Kardec enquanto Kardec, Chico enquanto Chico, Paulo enquanto Paulo, Santo Agostinho enquanto Santo Agostinho e outros, é o que vale de fato, né, pra gente, assim, porque se Kardec foi Chico, se fulano foi fulano, pouco importa pra gente se isso não gera nenhuma transformação moral, né? Você leu outro livrinho do Chico agora, outro, fala sobre o problema do nosso mundo? Não. Eu esqueci o título dele, eu li ele agora. Depois o senhor lembra e me fala, tá bom? Eu acabei de ler, tá lá, é só pegar lá em casa. Tá bom. Jesus nos abençoe.